Muitas vezes nós tendemos a pensar que se Deus existe, Ele não nos ajuda de nenhuma maneira, porque vivemos em um mundo caótico em que muitas atrocidades acontecem a cada momento. Várias vezes nos sentimos também à deriva, como se estivéssemos sozinhos na luta pela sobrevivência, em que essa força superior apenas observa do seu camarote todo o nosso sofrimento e o esfacelamento social que deflagra toda a miséria humana. Só que no vídeo de hoje, começaremos a nos aprofundarmos um pouco mais no estudo de um olhar por outro ângulo, partindo da premissa de que Deus sim tem nos ajudado. Como dica inicial, eu preciso dizer que tudo começa a partir do momento em que mudamos as lentes das nossas percepções e também a maneira como enxergamos e interpretamos esse chamado conceito de Deus. Olá, buscadores! A primeira fonte, como nós gostamos de chamar por aqui, já estava então elaborando mecanismos de correção tanto para as humanidades que iriam se desviar e também para aquelas que seriam afetadas pelo erro. Claro que para entender essa temática é preciso trazer tudo para um contexto humano. E assim sendo, vamos dizer então que Deus preparou o terreno para que alguns indivíduos pudessem trabalhar em um plano de ajuda para todos aqueles que se desviaram e iriam se desviar das leis originais. O primeiro deles nós já vimos e definimos como os 7 dias de criação. E uma outra dica valiosa aqui também é relembrar aquelas ideias dos códigos e dos símbolos. Lembre-se que, para nós, os buscadores, isso é fundamental para encontrar as respostas que tanto desejamos, e que somente seremos exitosos nessa jornada se procurarmos com humildade e com flexibilidade mental. A partir de agora, os códigos e os símbolos irão aparecer em abundância, e quem não estiver atento a esta máxima irá cair em crenças, em fanatismos ou simplesmente não irá entender as ideias. Então grave no seu coração a importância de decodificar e saber que eles estão por toda parte. Bom, dando sequência então, em vídeos passados nós pincelamos brevemente sobre a conformação dos universos e das galáxias, e que em determinado momento em uma das humanidades anteriores à da Terra, ocorreu um desvio de conduta em relação aos princípios originais de lei, o que se transformou em uma espécie de grande egrégora, ou uma mentalidade coletiva negativa. De maneira bem básica, isso foi crescendo a ponto de tocar outras localidades do cosmos, por conta da unicidade do todo, o que gerou uma espécie de caos galáctico, por assim chamar. Isso se conformou então em um grande grupo corrupto, que passou a se confrontar com outros mecanismos de correção. Para poder entender isso de uma maneira bem simplista, vamos dizer então que existem 2 grandes grupos lutando entre si, um de caráter positivo e outro de caráter negativo. Iremos dizer que a facção do mal, por assim ser chamada, se denomina como Satanás, que significa adversário, e dentro dos símbolos pode ser representado pelo corvo e pelo dragão. Já o conglomerado do bem será denominado como Columbae ou Pleiades, e é representada pela pomba. Existem vários livros e relatos antiguíssimos que relatam a existência desse conflito nas estrelas. Para nós aqui no Ocidente, talvez o mais acessível deles seja a própria Bíblia. Mas como eu sei que muita gente a considera como algo sagrado, precisamos mencioná-la com cautela. O que eu quero que você entenda hoje é que existem vários outros documentos que narram algumas dessas ocorrências e que trazem detalhamentos sobre esses 2 bandos, por assim chamados, e que todos os relatos parecem convergir nos mesmos pontos, sob diferentes roupagens. Antes de tudo, é fundamental retirar o véu do misticismo, da religiosidade e de qualquer outro tipo de rótulo que se queira pôr, porque assim conseguiremos analisar as ocorrências de uma maneira mais limpa e imparcial. Muitos dos conhecimentos ditos pertencentes às chamadas sociedades secretas também mencionam sobre os lugares de onde provêm esses 2 bandos. E, inclusive, quando já obtemos um bom acervo de informações, começamos a notar como algumas pessoas defendem com unhas e dentes esses lugares. E é aí que identificamos para quem essas pessoas realmente trabalham
ou qual agenda estão defendendo. No livro de Apocalipse, nós podemos ler que em algum momento entre 150 e 400 mil anos atrás, essa força contrária então à vida começou a chegar aqui em nosso planeta. Só que quando isso começou a suceder, o ser humano já levava milhares de milhões de anos sobre esta superfície. Isso é muito importante e precisamos recalcar este ponto. Vamos considerar então que a humanidade já se encontrava no segundo impulso do segundo dia de criação e já estava bem adaptada ao terreno e que também detinha de uma boa capacidade física e mental. Então, buscadores, esse momento da pesquisa é crucial e irá determinar o norte de tudo o que iremos estudar na sequência, porque foi a partir dessa invasão sutil, paulatina e silenciosa que começou o grande calvário humano na Terra, porque começaram a chegar, supostamente, os seres definidos pela literatura como os visitantes negativos, os astronautas do espaço, ou seja lá como for que você quiser chamá-los. O livro de Gênesis também relata que, ao chegarem aqui, e por possuírem uma aparência distinta, buscaram misturar-se com a população, já que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Conforme os relatos, essa suposta mistura genética entre seres provenientes das estrelas de caráter negativo com as terráqueas resultou em seres híbridos agigantados, os quais possivelmente são conhecidos como os semideuses descritos nas mitologias do passado. Uma dessas interpretações dá conta de que essa mistura genética gerou uma grande primeira confusão social, porque conformou uma desconexão parcial com a fonte original. Então, pessoal, muita atenção para essa ideia da desconexão, porque ela será importante para entender outras coisas em vídeos futuros. Além disso, a partir desta hereditariedade repassada, estava se inserindo o denominado barro do erro, que foi trazido por essa rebelião estelar e supostamente transferida à genésica das criaturas humanas. Então veja como existem duas grandes maneiras de se tocar nas entranhas de um ser humano. Este que acabamos de mencionar e a que aprendemos anteriormente, que ocorre por meio do pensamento. Imagine aqui comigo. Se ainda hoje a humanidade terrestre possui uma mentalidade coletiva juvenil e inicial, e que ainda tendemos a crer em muitas coisas, quem dirá há muitos milênios? Se você viu os vídeos anteriores, também terá visto que tendemos a definir e a imaginar a Deus baseado em nossos conjuntos de crenças, o que geralmente se traduz em um conceito de Deus. E como é um conceito, cada um pode defini-lo como quiser e como bem entendê-lo. A partir do início dessa suposta invasão galáctica, então, e sendo sabedores da condição da humanidade primária e de um baixo nível de razão intelectiva, estes invasores se apresentaram como deuses, porque assim seria muito mais fácil dominá-los. Como este era um dos seus objetivos iniciais, sabiam que seria necessário criar um mecanismo de intervenção na raça humana. Do contrário, os terráqueos não os perceberiam como deuses, por conta da ligação direta com a primeira fonte, através do... Adivinhe? Isso mesmo, através do coração. Como o nosso planeta não é o lugar de origem dessas criaturas, e por não terem as condições adequadas ao seu desenvolvimento, além da constante distorção das leis originais, os corpos destes seres permanecem em uma constante degeneração. Ou seja, ao estar aqui, automaticamente essa condição os tem submergido em uma posição de desvantagem. Isso os obriga a utilizar de algumas avançadas tecnologias e também de algumas energias que pairam em nossa atmosfera, como as vibrações humanas e de outros elementos da natureza. Algumas teorias, inclusive, mencionam que para que pudessem se replicar, eles presumivelmente faziam uso de uma reprodução e de uma clonagem com animais, produzindo figuras assim, animalescas. Sim, eu sei que isso parece loucura e fantasia, mas lembre-se que estamos envoltos por mistérios e por um grande quebra-cabeça, e vamos encaixando pouco a pouco todas essas peças. Ao aterrissarem aqui e se misturarem com os humanos e animais,
Eles supostamente então passaram a buscar por esconderijos, para que pudessem habitar com maior facilidade, evitando o contato físico diretamente com as pessoas, pois precisavam se esconder. Inclusive, dentro das pesquisas, facilmente nós nos topamos com uma corrente teórica que propõe que o eixo do planeta foi inclinado e mapas foram traçados para penetrar nas grandes cavidades do globo, sendo que nestes locais teriam alojado suas bases principais e conformando-as em 2 grandes laboratórios genéticos. Seus respectivos nomes, você não vai acreditar: Amon e Éden. Sim, eu sei que isso é extremamente polêmico e controverso, mas lembre-se que se você não quiser acreditar em nada do que está sendo dito aqui, tudo bem, pois é uma mera pesquisa. A ideia é apenas compartilhar conhecimentos para complementar as suas próprias investigações. Você se recorda que no início do vídeo eu disse que não era somente na Bíblia que você poderia encontrar estes relatos? Pois é. Aqui está uma lista de outros documentos onde você pode encontrar mais informações sobre essa temática. Na própria Bíblia, então, o poema de Gilgamesh, uma obra literária da Suméria, a Tábua Sagrada dos índios Hopi, os textos de Qumran, encontrados no Mar Morto, o Popol Vuh, um dos livros dos Maias, o Ramayana, poema hindu, o Mahabharata, poema indiano, o Kanshur, lamas tibetanos, entre outros. Este assunto realmente é muito apaixonante, repleto de relatos épicos e sobrenaturais. Para quem gosta de aventuras, é um prato cheio, e também para quem quer tentar entender o porquê de muitas coisas serem como são hoje. Só que para isso é necessário muita atenção, mente aberta e vontade de aprender. No próximo vídeo nós iremos estudar mais sobre estes possíveis laboratórios encobertos e a instauração de parasitas mentais e também celulares nos seres humanos. Espero todos vocês por lá. Até a próxima, buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!